Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Bom, eu sou o Fábio, né? Sou nascido em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Você acabou de falar, você opera franquias da Borelli, da Hering, tem participação na própria Lesalês, Love Brand. Como que é, a gente até ouviu aqui, né, o pessoal da Haskell falando, né, como que é gerir operações de múltiplas marcas sem perder o foco no negócio? Eu queria te perguntar, como é que você faz isso no seu dia a dia? Como é que você consegue gerir, inclusive o interior de São Paulo não é tão perto um do outro, ou seja, você tem também operações em outras cidades. Como é que é essa gestão? É gente? Eu acho assim, o franqueado, né, quando ele sai de uma unidade e vai para 3 é um desafio, e quando vai de 3 para 10 é um desafio diferente, né? Sabe, eu vou te cortar, sabe? Tem a nossa pesquisa, que é até da community, quem estiver vendo a gente, procura no nosso site, nosso estudo que a gente faz do perfil do franqueado, ele mostra que, e eu vou te fazer essa pergunta, que a partir de um certo número você tem que ter um back-office estruturado. Depois eu vou querer, até se for sobre isso, não me deixe esquecer de perguntar como é que é o seu back-office, mas continua, eu te cortei. Legal. Imagina, Mas tá tudo a ver com a pergunta aí. São desafios diferentes, né? De 1 para 3, de 3 para 10, de 10 para 30, enfim, né? E acho que a grande questão disso é conforme você vai crescendo, você vai tendo especialistas em cada área, né? Eu falo que o franqueado, ele não precisa ser excelente, excepcional em nada, mas ele tem que ser nota 6 em tudo, né? E o que significa isso? Eu tenho que saber de contabilidade, eu tenho que saber de gestão de pessoas, eu tenho que saber de financeiro, eu tenho que saber de contratação, de vendas, de RH, etc, né? E conforme a gente vai crescendo o grupo, cada vez mais eu consigo ter especialistas e pessoas excelentes em cada área, né? Então os desafios são muito diferentes. Quando a gente olha umas marcas, né? Quais são os desafios de uma operação, por exemplo, que eu tenho 3 lojas? Eu tenho que ter o pai da criança, eu tenho que ter uma pessoa ali que vai ser o franqueado local, vai ter a pessoa que vai tocar a operação. A partir da 5ª, 6ª operação, aí já justifica, 4ª, 5ª, 6ª operação, depende do tamanho do negócio e tal, aí justifica um supervisor de campo, né? Então aí chega nesse ponto que fica o ponto ideal. A partir de 10 operações, por exemplo, que a gente está vivendo na Borelli, peraí, um supervisor é pouco, precisa de 2. Então acho que essa equalização de formação de peças, de pegar essas pessoas excelentes para os cargos corretos, acho que é o grande desafio hoje meu como CEO do negócio, né? O CEO que eu falo é comerciante com excelência operacional, né? Porque CEO comerciante com excelência operacional, muito bom. Fala CEO, parece que é um cara que fica atrás do computador ali dando as cartas. Né? Meu nome é Luiz Fernando Canizares, eu estou no ramo de food service aí, de franquias há mais ou menos uns 18 anos aproximadamente, né? A gente para pensar e fala, nossa, como passou rápido. Eu queria perguntar para você tem alguma dica de gestão, alguma dica do seu dia a dia? Você falou muito de capacitação do seu time. Como é que você incentiva o seu time a se capacitar? Como é que você incentiva essa liderança que estava contando para a gente aqui, de você dar autonomia? Como é que isso... você tem alguma técnica? Eu costumo ter uma regra que é assim, eu dou autonomias de acordo com o setor. Então, vou dar um exemplo para você. Cozinha, quem manda na cozinha é o cozinheiro. Então, assim, você tem lideranças setorizadas. Exato. Então, problemas de cozinha, o cozinheiro resolve. Se o cozinheiro não resolve, ele passa para a gerente. E a gerente passa para mim. E ninguém cruza o papel de ninguém. Então, eu dou autonomia para ele, posiciono ele e falo, olha, a cozinha, as pessoas da cozinha, você é o responsável. Na contratação ele também participa. Na contratação de atendimento a gerente também participa. Então eu pego muita opinião deles. Por quê? Porque eles vão conviver com a pessoa, né, no dia a dia. Então ali no dia a dia ele sabe quem é, quem não é, o que faz, e com quem o que falar não faz, primeiro, qual o a caminho, família, os hábitos da pessoa, etc. Se aquela pessoa faltar, quem vai sofrer, vamos dizer assim, entre aspas, são eles que vão estar ali na ponta. Então é muito importante o envolvimento deles nesse processo de contratação. Bom, para quem não me conhece, como você disse, Ricardo Cimino, né? Eu trabalho no segmento de alimentação já faz um tempinho.
Conta um pouco mais, você está falando um pouco de pessoas, de gente, me conta um pouco mais do Ricardo, como é que é no dia a dia das suas operações, né? Como é que você trata os seus funcionários, se você tem alguma metodologia que você não abre mão, algum formato de trabalho que você não abre mão, como é que é seu controle dentro das lojas, porque a alimentação tem que estar com... Sim. Uma vez eu ouvi assim, se você vai bem com a alimentação, você vai bem com todos os outros segmentos. Sim. Porque alimentação é um bichinho complexo, tem a parte nutricional, tem a parte de controle. Como que é, Ricardo, lidar com essas operações desse jeito? Como é que é você no seu dia a dia? Tá. Hoje a gente viu um certo apagão de mão de obra. Tá? Mão de obra é a dor para todo mundo. Né? É uma dor grande. Então é muito importante, falando como franqueado, no papel de franqueado agora, é muito importante você ter domínio, se não pleno, sei lá, pelo menos 80% do que é a operação, para você entender onde você está. Falando de loja, do segmento de restaurante, alimentação, é muito importante que a equipe seja, entre aspas, multitarefas ou que conheça um pouco de outra área. Porque se eu tenho uma pessoa, só ela mexe no caixa, o dia que essa pessoa ganha na Mega Sena, pega uma gripe, quebra o pé, você está lascado. Se você não souber operar o seu caixa, é complicado. Isso também acaba, como eu tenho muitas marcas, eu consigo, não tantas, mas não são poucas, eu consigo tirar uma pessoa de um lugar e pôr para o outro. Então, por exemplo, a pizzaria... Isso é o bacana da escala, né? Então, até para quem está vendo a gente, o pessoal fala muito isso, quer dizer, tratar franquia muitas vezes não como você como franqueado, mas você como um empresário de franquia, né? Entender que você fazer parte de uma rede maior, Sim. Você tem a poder gerar gente, plano de carreira, ajuda né? Ajuda muito. Muito, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma pizzaria super grande em São Caetano do Sul, ele me ajudou muito para montar essa. E ajuda você poder contar com as pessoas. Se fosse uma franquia, talvez muito provavelmente a franqueadora me ajudaria bastante. E eu tenho um perfil muito de fast food, de trabalhar com... Eu gosto de trabalhar com molecada, entre aspas, de 18, 22, jovem. 23 anos. Muitos tratam como desafio essa geração mais jovem. É assim, quando você encontrar uma joia, segure. Porque tá difícil. Assim, é uma dor muito grande. E quando você tiver essa joia, mostre outros horizontes para eles. Às vezes eu tô no carro, eu falo, sei lá, o movimento está baixo, sei lá, na gelateria. Eu falo, pô, vamos lá comigo, vamos pro café, eu vou levar, não sei o que, vem comigo. Aí eu pego, lego, vou conversando, vou conhecendo, vou dando exemplo. Chega no café, ele conhece fala, outros negócios. Conhece outro negócio. Numa eventual emergência, que já aconteceu e não foram poucas vezes, eu falo, puta, me ajuda lá, pega o Uber, pega o ônibus, corre pra lá, é pertinho. Vai segurando as pontas até alguém chegar, sabe assim? É muito importante. Então eu gosto dessa molecada porque eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.